Bom dia a todos. Verificada a existência de quórum, declaro aberta a 8ª Sessão Administrativa Ordinária de 2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, desta feita de forma telepresencial. Considerando que a ata da 3ª Sessão Extraordinária do CSA, realizada em 20 de agosto, bem como a ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de setembro, foram devidamente distribuídas, submeto-as à discussão e votação. Em discussão, em votação, dou-as por aprovadas. Segunda parte, expedientes na forma do artigo 136 do Regimento Interno. Há um memorando da ouvidoria, subscrito pelo eminente conselheiro Francisco, apresentando para conhecimento o relatório analítico semestral que versa sobre as atividades desenvolvidas pela nossa ouvidoria no decorrer do primeiro semestre de 2020. Não sei se o conselheiro Francisco quer fazer alguma consideração sobre isso. Dou por relatado, senhor presidente. Perfeito, conselheiro. Diante disso, passamos diretamente para a terceira parte. Passo a palavra ao eminente conselheiro Euler. Pode ser, conselheiro Euler? Começar por Vossa Excelência? Vossa Excelência tem dois processos em pauta. Com certeza. 2713 e 2660. Vossa Excelência tem a palavra para proceder ao relato. Presidente, primeiramente, bom dia a todos. Desculpem mais uma vez pelo atraso. Os dois processos são de simplicidade grande, presidente. Um é a escala de férias de membros do Tribunal de Contas no exercício de 2021, o processo 27, 13 e 20, que, analisadas nos moldes regimentais, verificamos que, dentro da medida do possível aqui, fizemos essa escala de férias de modo a que não houvesse uma superposição de férias de modo a impedir os trabalhos do tribunal. Porém, sabemos que já tivemos problemas também com o problema da pandemia, o que pode nos tornar que tenhamos que mexer no que está proposto aqui. Então, presidente, aqui nós temos aqui a colocação das férias, aqui está nos quadros, conforme solicitado, e a ideia que tenho e trago para os senhores é no sentido de aprovar essa escala de férias, e, claro, que à medida que haja necessidade, em função do desenrolar da pandemia, pode haver a necessidade de mudança de alguma coisa, e assim o faremos, né? E determinando ainda a Secretaria de Processamento e Julgamento que promova a publicação dessa decisão e que encaminhe cópia das escalas de férias a todos os conselheiros substitutos, e a Secretaria-Geral de Administração, bem assim que inclui em sua página institucional para fins de monitoramento e consulta dos interessados. É como trato no processo 2713, presidente. Pergunto se vou para o processo seguinte. Pode ser, conselheiro, sem nenhum problema. Eu vou. Agora, eu tenho que fazer eletronicamente aqui. Só eu peço um instantinho, os senhores, de paciência para que eu possa trazer o outro relatório. Enquanto o senhor busca, vamos apreciar esse, então. Tá ok. Mas o outro já chegou, tá? Então tá. Então relate, conselheiro, sem problema. É o 266020, que trata da escala de plantão dos membros no recesso de 20 para 21. E, na realidade, nós teremos a escala de plantão, o que ficou manifestado e conversado com os senhores e com o próprio presidente, no sentido de que nós teríamos o presidente na escala de plantão, administrativo do tribunal, e, se necessário, em algum caso, que ele pudesse manifestar na parte também de jurisdicional, e um conselheiro estaria eleito aqui, ou indicado, para que fizesse esse plantão juntamente com o presidente do tribunal. E nós aqui levamos em conta, presidente, a quantidade de vezes que cada conselheiro já participou e também o número de vezes, a proximidade da participação dele em relação aos anos anteriores e em relação a esse último. E o que nós chegamos à conclusão é de que quem menos teria participado estaria, então, apto a participar, agora que estaria já indicado pela Corregedoria, seria o conselheiro Benedito Antônio Alves.
e o conselheiro Paulo Cury, que estaria para o exercício da presidência. Solicitando ainda à presidência que adote medidas necessárias à convocação do membro designado, determinando a publicação dessa decisão no Diário Oficial do TCR, seguida da ciência direta a todos os membros, e da inclusão da escola de plantão na página institucional na internet, na intranet, e autorizar o arquivamento desse processo após adotar as medidas de praxe. Então, com isso, presidente, eu concluo o segundo relato. Obrigado, conselheiro. Doutor Adilson, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, ambas as matérias são natureza estritamente interna corpus do tribunal, mas eu queria só comunicar a Vossa Excelência, também já estamos providenciando a nossa escala de plantão do MPC. No tocante às férias dos conselheiros, senhor presidente, eu só tenho a desejar que essas férias sejam possíveis e que os novos conselheiros possam usufruir delas sem nenhuma restrição, com essa pandemia já debelada. Ok, obrigado. Em discussão. Em votação. Como vota a conselheira Edilson? Voto com a proposta apresentada pelo eminente conselheiro Euler no processo da escala de férias e no da convocação para plantão, presidente. Conselheiro Crispim? Acompanho os dois processos, Excelência. Conselheiro Francisco? Também acompanho. Conselheiro Will? De acordo, presidente. Conselheiro Benedito? Acompanhamos, presidente. Então, por unanimidade de votos, conselheiro Euler, vossas propostas foram acolhidas. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro Valdivino Crispim para relatar o processo 1958-20, conselheiro Crispim. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Senhor presidente, isso é uma proposta de alteração do regimento, precisamente o artigo 84 e o acréscimo do artigo 85. Os fundamentos do meu voto foram apresentados a Vossa Excelência com antecedência, não tem nenhuma alteração naquela proposta contida no memorando 102 da Lavra de Vossa Excelência, no qual, juridicamente está bem sustentado, eu proponho ao Conselho o acolhimento na forma do parecer prévio que apresento aí. Dou por relatado, senhor presidente. Ministério Público de Contas. Senhor presidente, como disse o conselheiro Crispim, nós não oferecemos sugestões a essa proposta porque entendemos pertinente, né? Evita que precisemos fazer, toda vez que for conhecer de uma consulta, fazer aquela digressão para justificar a possibilidade do presidente da Corte ser consulente. Parece que isso sana totalmente o problema. Perfeito. E ainda tem uma atualização da possibilidade de revisão, né, de manter atuais as nossas respostas, muito positiva. Em discussão? Senhor presidente. Pois não, conselheiro Edilson. Eu depois vou encaminhar para cada um, é só sugestão de plástica mesmo, mas aqui no artigo 1º, eu até sugeriria para o conselheiro Crispim avaliar a conveniência e a oportunidade. A nossa redação do artigo 84, e o relator faz constar o presidente do tribunal e, se não me falha a memória, o procurador-geral de justiça, como legitimados a apresentar consultas a esta corte. Aí eu lendo detalhadamente, é aquela coisa, quando a gente vai trabalhar números clausos, o risco de nós esquecermos alguém é muito grande, muito grande. Então, olhando detidamente, a gente verifica aqui que já faltou alguém. Por exemplo, a Defensoria Pública. Ela não está neste rol, e o eminente conselheiro Crispim, acolhendo a propositura da presidência, ele mantém o mesmo texto e faz inserir, não é isso, conselheiro Crispim? Pelo que eu entendi, Vossa Excelência faz inserir aquelas sugestões apresentadas. Então, eu senti falta aqui da Defensoria Pública. E eu não posso garantir aos senhores que eu não sinta falta de mais alguém. Porque aqui nos legitimados estaria o governador do Estado, prefeitos municipais, presidente do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, de comissão técnica, de inquérito, de partido político, secretário de Estado ou entidade de nível hierárquico equivalente, Procurador-Geral do Estado, de Justiça, dirigentes de autarquias
de sociedades de economia mista, empresa pública e fundações. Quando você vai para aqui, você já vê que há uma anomalia que a gente fala dirigente de autarquias. As atividades, quais seriam aquelas entidades equivalentes a secretário de Estado, né? Eu penso que não existia. Eu até sugeriria, conselheiro Crispim, se não seria o caso, para todos nós analisarmos, fica apenas a dica, de começar a redação assim, ó, são legitimados a apresentar consulta ao Tribunal de Contas. Inciso 1. Os presidentes de poderes e órgãos autônomos. Pronto, você já deixa todo mundo dentro. Os chefes dos poderes executivos municipais, porque os presidentes de poderes autônomos, o governador do estado já estaria lá em cima. Os secretários estaduais e dirigentes de autarquias, já tira aquelas equivalentes. E aí, sucessivamente, eu não sei se não seria, talvez, uma redação até mais... Fica até mais fácil a leitura, porque quando a gente vai olhar, está na sequência, e a norma, quando explicita que a consulta, que um texto normativo, ele deve ser redigido quando tem números claros, deve ser incisos, né? Fica mais claro. Aqui não é nenhuma crítica, porque o conselheiro Crispim, ele acolhe e faz inserir apenas, ele não altera a redação, até porque essa não foi o objeto da proposta apresentada. E aí eu poderia ter feito isso antes, conselheiro Crispim, poderia, só que, enfim, eu estava concluindo aquele relatório lá, aquele voto da VOTS e tantos outros, eu não tive tempo. Quando eu fui olhar direitinho, aí que eu senti falta da Defensoria Pública, pode ser que tenha aqui alguma outra legitimados, né? E aqui a gente só fala que as consultas serão formuladas. Se a gente usar o termo adequado, eles são legitimados, né? São legitimados a apresentar a consulta. Os chefes de poderes e órgãos autônomos, né, do Estado, os chefes de poderes e órgãos autônomos dos municípios. Que aí você pega a Câmara e pega o Poder Executivo. E aí você trabalharia os secretários estaduais, presidentes de autarquias e empresas públicas e economia mista, partido político e tal. Eu sugeriria que a gente fizesse essa nova redação com esses dispositivos incisos. Talvez ficasse até mais claro na hora que a gente for relatar, né? Bem, como não foi feita a sugestão ao tempo, a rigidez do nosso voto depende muito da aquiescência do plenário. Eu não sou contrário a qualquer modificação que seja benéfica, claro que não. Mas o que eu posso fazer em termos de fundamento foi o que foi aí trazido. Eu não tenho luzes para, nesse momento, fazer alteração, a não ser que o pleno faça a recepção. Eu dependo dos senhores. Senhor presidente. Conselheiro Benedito. Eu estava pensando aqui exatamente naquilo que o conselheiro Edilson chegou, o conselheiro Vladimir Crispim, com todo o respeito, o voto do senhor está excelência e completo. Mas eu estava sentindo realmente a questão dos órgãos autônomos, que daí teria essa abrangência. Porque geralmente a gente trata de poderes e órgãos autônomos, né, que todos teriam realmente essa legitimidade. Agora, ouvindo a sugestão do conselheiro Edilson, como eu estou acostumado já na academia há muitos anos com técnica legislativa, nós temos uma lei no Brasil, que é a 95/98, que ela exatamente fala que quando a gente vai mencionar pessoas, números clausos ou não, ou só meramente exemplificativo, que a gente coloque nessa forma que ele falou, com forma de inciso, né? Tanto que a própria Constituição já nos dá essa luz. É lógico que normalmente a gente não se faz muito isso, nem em regimentos, etc. Eu critico até os regimentos da OAB. Muitas vezes, quando eu estava lá, eu falava, nossos regimentos não seguem a lei 95/98. Mas eu vejo que tem realmente bastante profundidade isso que o conselheiro Edilson está falando, no aprimoramento. O voto do senhor já está aqui, já está perfeito. Só a questão dos poderes e órgãos em questões de colocar incisos aí, em forma de inciso, conforme a lei 95/98. Eu concordo com essa proposição do conselheiro Edilson para o aprimoramento na técnica legislativa. Conselheiro Wilber. Presidente, eu tomo de empréstimo sempre as palavras trazidas pelo conselheiro Crispim
quando se dá por satisfeito por um trabalho, que ele diz fantástico, realmente, sem desluzir o trabalho tão bem feito, tão bem elaborado pelo conselheiro Crispim, inclusive dentro dos contornos da proposta em que veio. E ele se desincumbiu de forma modular, ou seja, dentro do modo que se esperava. Entretanto, vejo que o conselheiro Edilson, com sua perspicácia, ele traz um aperfeiçoamento ao voto em forma de contributo do eminente conselheiro Crispim, como foi bem dito pelo Benedito, não é nem um trocadilho. Há uma legislação, a Lei Complementar 95 de 98, que regulamenta as técnicas legislativas no âmbito do direito brasileiro, de forma que, inclusive, nós já estaríamos naquilo que a lei prevê, que é tentar ao máximo albergar os fatos da vida, e que, obviamente, nunca haverá sempre um déficit entre a dinâmica da sociedade e a dinâmica legislativa. Faz o conselheiro Edilson, nesse momento, na verdade, tentando, de certa forma, equacionar esse déficit legislativo de modo a aproximar o máximo possível da realidade, porque no outro tempo nós vamos ser desafiados, quem sabe, a rever novamente esses legitimados, tecnicamente falando, de modo que eu percebo que Vossa Excelência não terá absolutamente nenhuma resistência, e parabenizar Vossa Excelência, e inclusive a perspicácia do conselheiro Edilson, que consegue enxergar um pouco adiante no aperfeiçoamento do magistral voto de Vossa Excelência. De modo que eu faço adesão, conforme o próprio conselheiro Crispim disse, se este colegiado assim acolher, não haveria dificuldade para que ele modificasse. Assim, eu acolho a propositura feita pelo eminente conselheiro Edilson para o fim de aperfeiçoar o voto de Vossa Excelência, que de per si já é um voto digno de elogios. É como eu me pronuncio e como já faço o encaminhamento, senhor presidente. Ok, conselheiro Wilber. Agradeço. Antes do conselheiro Euler, que é o próximo que pediu a palavra, e em seguida o conselheiro Edilson, eu queria registrar o seguinte. Eu que formulei essa proposta e distribuí, e acabou acatada pelo conselheiro Crispim. Então, e nós, quando formulamos essa proposta, nós tivemos cuidado de preservar a sistemática hoje que está colocada pelo nosso regimento interno. Mas realmente me parece, conselheiro Crispim, que há um avanço se nós relacionarmos os legitimados em incisos. Me parece que atende melhor a boa técnica de legislação. Agora, há que se ter cuidado, porque o rol não é exemplificativo, é taxativo mesmo. Então, nós não podemos avançar ou modificar a sistemática para um rol exemplificativo. E também eu defendo que nesta relação se inclua, como bem atentou o conselheiro Edilson, para a inclusão da defensoria. Foi um lapso nosso, escapou a defensoria dessa relação, mas a ideia de equivalência em relação ao secretário me parece que é relevante ser mantida, porque existem determinadas funções no Poder Executivo que gozam do status de secretário, embora não seja secretário. Inclusive, eu já tive a oportunidade de relatar processo em que analisei a remuneração, em que essa era uma situação que a gente constatou que é usada com alguma frequência pela legislação estadual. Então, só esse destaque, me parece que o conselheiro Edilson fez um contraponto em relação a isso. Eu passo a palavra ao conselheiro Euler, conselheiro presidente. Pois não, conselheiro. Embora tenha a mãozinha levantada, eu gostaria de fazer uma réplica. Pois não, conselheiro. Então, nada tenho contra a proposição. Foi dado o prazo regimental, não recebi a contribuição. Então, nesse sentido, eu gostaria que a contribuição viesse como elemento aditivo. Eu não vou alterar o voto. Eu acho que o conselheiro Edilson faz uma boa proposta, não fez ao tempo, então ela é acrescida agora. Então, a sugestão minha é que o voto fique acrescido pela sugestão dele aprovada pelo Pleno. Mas o meu voto está aí. É só isso, presidente. Perfeito, conselheiro. Não tenho nada contra. Só quero obedecer o regimento. Perfeito, perfeito. Conselheiro, conselheiros, eu entendo que o voto do conselheiro Crispim está perfeito, efetivamente, como ele disse,
o conselheiro Edilson, com a sua perspicácia, percebeu que nós temos agora, nesse momento, a oportunidade de aprimorar o voto do conselheiro Crispim, pelas colocações feitas pelo conselheiro Edilson, com certeza, eles ajudarão a preencher uma lacuna e nós teremos, com certeza, um ganho na nossa legislação com essa inclusão, presidente. Então, por esse motivo, presidente, eu entendo que o conselheiro Crispim tem razão e nós agora, então, voltaremos esse aditivo do conselheiro Edilson com a proposta em relação a juntar ao voto do conselheiro Crispim, que, pelo que eu entendi, já aderiria a essa proposta do conselheiro Edilson, e com isso nós não perderíamos essa oportunidade. É só nesse sentido, presidente. Perfeito. Conselheiro Edilson. Excelência está sem áudio, conselheiro Edilson. Presidente, primeiramente, eu peço escusas ao conselheiro Crispim, eu falei logo no início, e eu esqueci de dizer no início que eu de pronto acompanharia ele se ele não acolhesse a minha proposta. Primeiro, por uma razão simples. Ela foi a destempo? Sim, foi a destempo. Mas eu tenho uma justificativa. Como todos os senhores sabem, eu estou trabalhando com 3 assessores apenas. Dos 3, eu sou um deles, porque uma assessora retornou agora que foi operada. Então, eu venho trabalhando esse ano inteiro com apenas 3 assessores. Mas isso não me impede que eu cumpra os prazos. E eu tenho que cumprir os prazos, e principalmente os prazos do pleno jurisdicional, que nos pedidos de vista eu tenho tentado cumprir, e até agora me parece que eu não tenho descumprido nenhum. Mas o conselheiro Crispim tem a absoluta razão, peço novamente escusas aqui, pela não ter encaminhado isso. Tamanha a confiança que eu tenho em Vossa Excelência, conselheiro Crispim, e nos demais pares, que eu vi, e tanto eu ressaltei que era apenas algumas propostas plásticas, né? Plásticas apenas, para melhorar. E Vossa Excelência não inovou em nada na proposta feita. O presidente fez uma proposta, Vossa Excelência acolheu e fez inserir na redação. Eu que apenas tentei, digamos assim, avançar um pouco mais para a gente usar a terminologia e fazer inserir a defensoria, como o próprio proponente destacou, ele se esqueceu. E eu compreendi, conselheiro Paulo, quando Vossa Excelência fala dos níveis equivalentes, que seriam os superintendentes, que geralmente, quando se cria a superintendência, se dá a ela o status de secretário de Estado. Então, eu fiz só um comentário para a gente tentar colocar numa ordem sequencial, de nível hierárquico, para que o regimento ele possa ficar aperfeiçoado. Lembrando que nós temos um regimento que é uma coxa de retalho. Nós nunca conseguimos editar um novo regimento, uma grande frustração minha na presidência do tribunal. Entretanto, quando nós estamos legislando e aperfeiçoando o regimento, quando nós formos fazer um novo regimento, basta a gente pegar essas redações novas e já ir consolidando, e nós teríamos aí um novo regimento. Mas eu não vejo nenhum problema em eu encaminhar. Eu vou pedir só um tempinho aí, conselheiro Crispim, porque eu estou com prazo também para o pleno jurisdicional. Eu vou pedir um tempinho aí com a aquiescência de todos, para que eu possa então, redigir um voto e apresentar a sugestão a Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim me permitir. Eu estou tentando abrir o regimento aqui para eu conhecer a redação, que nós estamos no artigo 85, já tem 85, A, B, C e D, né? O que se trata esse aí? Eu não estou conseguindo abrir o regimento, não sei o que está acontecendo com o meu terminal. A resolução 005, qual é o ano dela, hein, doutora Adilson? Acho que foi o conselheiro Crispim que falou. 96. 96, conselheiro. Nem por ela e nem pelo regimento eu consigo abrir, não sei o que está acontecendo no meu terminal. Então, eu queria ver quais são as redações, porque talvez essa questão da reforma do entendimento consular, talvez ela caiba até em alguns dos parágrafos do artigo 84, mas eu não estou conseguindo ter acesso. Mas, conselheiro Edilson, a proposta de Vossa Excelência é colocar em incisos só e isso. acrescentar DPE. Basicamente isso. Só isso.
Obrigado, conselheiro Edilson. Conselheiro Benedito. Conselheiro Paulo, eu indago se nessas nomenclaturas estariam incluídos aí também os dirigentes de consórcios municipais, consórcios públicos. Porque inclusive, eu estou relatando uma consulta de consórcio. Como o senhor falou aí taxativo, eu falei assim, olha, será que o consórcio teria que estar também compreendido ou já estaria incluído aí na concepção autárquica? Porque geralmente para autarquia a gente não pensa em consórcio, né? Parece que é uma entidade de administração indireta. De qualquer forma, nada impede que se preveja expressamente para evitar qualquer controvérsia, né? Me parece que seria de todo junto com a defensoria pudesse, né? Incluir o consórcio. Me parece uma boa medida, conselheiro Benedito. Concordo com Vossa Excelência. Conselheiro Francisco, depois conselheiro Crispim. Pode ser, conselheiro Crispim? Vossa Excelência, como relator, tem preferência, mas o conselheiro Francisco pediu a palavra antes. Conselheiro Francisco, Vossa Excelência. Vossa Excelência está sem áudio. Eu só queria complementar. Se o conselheiro Crispim tem razão e Edilson tem razão, então vamos juntar as duas razões e vamos aperfeiçoar isso. Perfeito. Ok, conselheiro Crispim, obrigado, conselheiro Francisco. Então, presidente, a proposta não foi a alteração de aperfeiçoamento do artigo 84, mas uma sugestão feita por Vossa Excelência, na qual me prendi. O nosso regimento, ele é uma cópia quase que fiel do regimento do TCU. Eu acho que todo o avanço é bem-vindo, só que eu não me ative a fazer adição de autoridades que estariam legitimadas para efeito de encontrar todas elas. Esse estudo não foi feito. Eu não tenho meus fundamentos nesse estudo. O fundamento foi acomodar aquilo que foi suscitado para alteração. Acho que é relevante realmente nós aperfeiçoarmos, sim, só que eu não me debrucei sobre isso. Por isso eu estou dizendo, eu não sou contrário, mas desde que faça um encaminhamento para que eu possa fazer, junto com o que já apresentei, a adesão que aquilo que o Conselho vai aprovar. Eu sou cordato e colegial. É isso, presidente, só. Conselheiro Wilber. Presidente, apenas para aderir e racionalizar a nossa sessão ao que o sábio conselheiro Francisco falou. Não há resistência nenhuma, nem da parte do conselheiro Crispim, nem da parte do conselheiro Edilson. Busca-se a solução. O conselheiro Crispim disse que está posto o voto dele tal qual está, e o conselheiro Edilson vai mandar o aditivo e vai incorporar. Eu penso que dá-se por vencida essa discussão para que a gente racionalize. Perfeito, conselheiro Wilber. Bom, então, em discussão, em votação, estou colocando em votação a proposta do conselheiro Crispim, acrescida com o ajuste propugnado pelo conselheiro Edilson Silva. Como vota, conselheiro Francisco? Acompanhe todas as razões, senhor presidente. Conselheiro Benedito. Conselheiro Wilber, me perdoe. Tal qual o conselheiro Francisco, porque é razoável, acompanhe os dois, até porque não há colidência. Conselheiro Benedito. Acompanhe o relator com as proposições do conselheiro Edilson. Conselheiro Euler. Eu também, presidente, acompanho a posição do conselheiro Wilber com a contribuição e a sugestão do conselheiro Edilson. Acho que nós não deveríamos perder essa oportunidade nesse momento. Conselheiro Edilson, Vossa Excelência já antecipou, posso assim considerar? Eu, logo no início, disse que eu acompanhava o relator às inteiras, caso ele não acolhesse a minha proposta, presidente. Mas ele acolheu, só fica na espera da vossa formalização, pelo que eu compreendi. O farei. Perfeitamente. Vamos seguir em frente? Conselheiro Francisco Carvalho, passo a palavra a Vossa Excelência para relatar o 2130. Presidente, eu, inclusive, avisei antecipadamente que eu retirei este processo para fazer uma readequação, tudo bem? Tudo bem, sem problema, me perdoe por não ter o registro. Conselheiro Wilber, 2139. A palavra está com Vossa Excelência. Presidente, processo como alguém pré-anunciou, foi o conselheiro decano, de singela simplicidade, o processo 2139, que é um projeto de resolução quanto à adoção
das normas brasileiras de auditoria do setor público, na BASP, emitidas, na verdade, pelo Instituto Rui Barbosa, zaradas pelo Instituto Rui Barbosa, IRB, no âmbito das atividades de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e da outras providências. Senhor presidente, a pertinência completa do tema aqui trazido, de forma que faço brevíssimo relatório e, ao final, vejo que é pertinente, isso uniformiza, padroniza, e traz expertises que nos são muito caras, de forma que, por tudo que foi trazido à baila para debate, estou acolhendo a proposição que foi detidamente estudada pela Secretaria-Geral de Controle Externo deste tribunal, conforme as razões aquilatadas neste voto que trago a Vossas Excelências, e, por via de consequência, estou aprovando o projeto de resolução, faço determinações e fiz os ajustes necessários, senhor presidente, inclusive com o contributo do eminente conselheiro Edilson, dada a sua vocação para ser um legislador. Penso que, passado o tempo dele no tribunal, que seja bastante tardio, cumpra com sua vocação, ou já cumpriu quando foi assessor na Assembleia Legislativa do nosso Estado. De forma que a proposta de resolução, senhor presidente, ficou emoldurada da seguinte forma. Faço os considerandos, e peço licença para não pensá-los, de modo que o artigo 1º fica: aplica-se as normas brasileiras de auditoria do setor público, na BASP, editada pelo Instituto Rui Barbosa, IRB, no âmbito das atividades de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a resolução número 78/2011 deste tribunal. Senhor presidente, como voto e faço acostar o projeto de resolução e peço a licença apenas para fazer um ajuste redacional quanto à ementa, que questões eminentemente cosméticas. E passo para Vossa Excelência já por fim. Assim eu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Wilber. Com a palavra do Ministério Público de Contas. Nada a opor, senhor presidente. Em discussão. Em votação, conselheiro Benedito. Com o relator, excelência. Conselheiro Euler. Com o relator, presidente. Conselheiro Edilson. Acompanhe, presidente. Conselheiro Francisco. Também acompanho. Perdão, conselheiro Crispim. Também, presidente, sem problema. Conselheiro Francisco. Acompanho. Então, aprovado por unanimidade de votos. Conselheiro Benedito, passa a palavra a Vossa Excelência para o relato do processo 183120, recurso administrativo. Muito bem. Senhor presidente, eminente procurador do Ministério Público de Contas, doutor Adilson, e eminentes colegas. O processo 183120 trata-se de um recurso administrativo em face da decisão monocrática 306 de 2020, proferido nos autos 497 de 2020. O recorrente é o Leandro Fernandes de Souza. Nesse processo, após analisar os argumentos do recorrente, estamos analisando somente em relação à decisão monocrática 306 de 2020, em razão de que das outras decisões monocráticas que ele se refere, dado ao princípio da inrecorribilidade, ele já havia recorrido em outras oportunidades essas mesmas decisões, não estão sendo analisados nesse processo. No tocante a esse processo, em resumo, já na deliberação que eu estou acolhendo o recurso, ele informa que, ao conferir o contra-cheque dele do mês de dezembro de 2019, percebeu que foi descontado de seus vencimentos R$ 950,02, os quais não teriam sido repassados ao Banco do Brasil, agência 2290X, presidente Dutra, alegando que esse fato seja um enriquecimento ilícito por parte dessa Corte de Contas. Ele faz um relato do empréstimo que ele contraiu, de R$130 mil e tal, e ele relata que não age com abuso no exercício do direito de petição, de defesa, não sendo correta a alegação de que seja um litigante contumaz, então,
comprovação legal. Ele discorre sobre o ato concessório da aposentadoria dele de novo, reprisando essa questão, sobre aquela questão da aposentação por invalidez proporcional, como essa corte já é de sobejo sabedora, e ataca também de forma desrespeitosa alguns servidores, o procurador de Estado que atua junto a essa corte contra o doutor Tiago, falando palavras bastante ofensivas à moral, e de sorte que esse processo nós estamos conhecendo e relatamos aí meritoriamente essa questão de vislumbrar-se ou mesmo comprovar-se a notória litigância compulsiva do recorrente, elencando aí as páginas 12, 13, 14 do voto que foi a tempo e modo distribuído. Eu não vou cansar Vossa Excelência para lê-lo todo. Aí, pelo menos 24 processos na órbita desse Tribunal de Contas e também judicializados. Então, isso mostra uma contumácia nesse sentido de litigância de má fé, inclusive em oportunidade que eu tive em processo concreto de reconhecer o que foi ratificado pelo Pleno, essa litigância. Não vou também, em respeito ao doutor Tiago, não vou ler aqui os detalhes das frases a que se referiu a pessoa do doutor Tiago, e também a doutora Érica, novamente, outros servidores. Enfim, essas análises detidas desse caso concreto, de todas as teses apresentadas pelo recorrente, eu quase enfrento todas elas, restou comprovado nos autos que seu pleito é totalmente infundado, o que pode caracterizar, inclusive, a litigância de má fé, razão pela qual a decisão pugnada deve ser mantida na sua integralidade, com a demonstração nessa oportunidade ao recorrente. Então, pelos fundamentos expendidos no longo do relatório, submeto a deliberação desse egrégio, Conselho Superior de Administração, voto no sentido de, preliminarmente, conhecer o recurso administrativo interposto pelo servidor aposentado, senhor Leandro Fernandes de Souza, advogado escrito na OAB 7135, inclusive ele advoga em causa própria, considerando a sua tempestividade, legitimidade e interesse de agir nos moldes do nosso regimento interno e a legislação aplicável à espécie. No mérito, constei no rácio decidente expendido ao longo do voto, estou negando provimento, presente recurso administrativo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada. Alertar ao recorrente que a conduta processual abusiva e temerária não mais será tolerada e as devidas e adequadas consequências previstas na processualística pátria, que certamente resultará na aplicação, em caso futuro, das penalidades cabíveis à litigância de má-fé, nos moldes da legislação aplicável à espécie. Dar ciência dessa decisão, via diário eletrônico, determinar o departamento do Pleno que cientifique sobre o teor dessa decisão para conhecimento dos seguintes agentes públicos. Procuradoria do Ministério Público de Contas, a Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Érica Patrícia Saldanha de Oliveira, o Procurador de Estado junto a essa corte, doutor Tiago Cordeiro Nogueira, a senhora Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira, secretária-geral de Administração, e a senhora Keila de Souza Máximo, encaminhando-lhe cópia dessa decisão e do presente recurso administrativo, remetendo os autos para as formalidades de praxe à Secretaria de Processo e Julgamento e publicando a decisão. É assim que voto, Excelência. Obrigado, conselheiro Benedito. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Nada a pontuar sobre esse caso, senhor presidente. Em discussão. Em votação, conselheiro Euler. Com o relator, presidente. Conselheiro Edilson. Com o relator, presidente. Conselheiro Valdivino Crispim de Souza. Com o relator, Excelência. Conselheiro Francisco Carvalho da Silva. Também acompanho o relator. Conselheiro Wilber. Com o relator, pelas suas próprias razões, senhor presidente. Obrigado, senhores. Aprovado por unanimidade, processo 18.31.20. Senhores conselheiros, eu tenho dois processos para relato. Em ambos, é o processo 2662-20 e 2695-20. Em ambos, eu peço autorização para proceder ao relato diretamente. Não fiz distribuir esses dois processos. Confiando que terei essa aprovação, como isso vai acontecer, registro a razão de eu solicitar a Vossas Excelências a autorização para fazer o relato. Cuida de proposta de alteração do artigo 9 da Resolução 37/2006,
para disciplinar melhor essa figura do interessado nos processos do Tribunal de Contas. Isso tem gerado alguma controvérsia e muita incompreensão. Não é incomum que o Tribunal de Contas tenha sido colocado como interessado nas pautas de julgamento, em se tratando de realização de auditoria e inspeção. Na nossa avaliação, esse é um equívoco, porque a ideia de interessado pressupõe o interesse direto ou indireto com o desfecho da causa. E o Tribunal de Contas é, por essência, neutro e, portanto, desinteressado do desfecho de qualquer julgamento aqui, salvo quando ele é o próprio controlado. Aí eu me afasto naturalmente do processo de julgamento e Vossas Excelências deliberam e o Tribunal de Contas é interessado por destinatário da decisão, ainda que indireto, ainda que mediatamente ele acaba atingido pela decisão. Então, a ideia nossa nesse processo é regulamentar isso, deixando clara essa questão, para evitar que o Tribunal de Contas seja indevidamente colocado como interessado nos processos em que ele não figura como controlado. Nós distribuímos com antecedência a proposta, não houve qualquer sugestão, então eu dou por relatado esse processo 2662. Da mesma forma, o 269520. No 269520, eu solicitei para proceder ao relato, dada a urgência desse caso. Esse processo, ele cuida da aprovação de uma instrução normativa e de uma resolução. A instrução normativa é para atualizar uma norma que já é bastante antiga, está consideravelmente desatualizada, sobre o encaminhamento de dados ao Tribunal de Contas, periodicamente. Então, ela estabelece a periodicidade, quem é obrigado a encaminhar, quais são os dados que têm que ser encaminhados, a documentação, etc. Há um elenco aqui de dados, de informações e dos dispositivos que são atingidos com essa nova instrução normativa. E há também uma resolução que aprova um manual, que é uma orientação minudente, detalhada, de como é que deve proceder a administração estadual e municipal para o encaminhamento desses dados, inclusive utilizando uma estratégia nova, que é uma estratégia informatizada, que vai facilitar imensamente o manuseio desses dados, inclusive nos nossos processos, e para fins também de seletividade das informações para auditorias e inspeções futuras, para definição lá na frente de um PAF mais bem acabado do que aqueles que a gente vem executando nos últimos anos. Esta é uma inovação bastante importante. Eu destaco que ela foi objeto de um webinário do Tribunal de Contas para que os nossos técnicos colhessem sugestões, críticas sobre essa proposta e também para que pudessem já iniciar um processo de orientação sobre como deve proceder a administração para cumprir essas novas regras que a gente, acredito eu, deve aprovar nesse momento. Então, esses são os esclarecimentos que me pareceram necessários para esse processo 2695. Não avanço mais em detalhe, porque, assim como o anterior, toda essa documentação foi distribuída para sugestões no prazo regimental. Esse é o relato. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a opor, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Posição, conselheiro Edilson. As minhas... É só plástica mesmo, eu encaminho para Vossa Excelência em mãos. Ok, conselheiro Edilson. Agradeço. Conselheiro Euler. Socorro, aguarde um instantinho só que eu já falo para você. Acompanho, presidente, acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Edilson. Também acompanho, presidente. Conselheiro Crispim. Também, presidente. Conselheiro Francisco. Acompanhe, presidente. Conselheiro Wilber. Acompanhe, presidente. Conselheiro Benedito. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente, deixando registrado aqui elogios a esse trabalho exaustivo que significa avanço para a Corte. Também acho, conselheiro Benedito. Agradeço. Esse registro tem que ser endereçado à nossa Secretaria-Geral de Controle Externo, que foi também, nesse caso, bastante diligente. Senhores, com isso, encerramos a pauta. Por unanimidade, então, foram aprovadas as duas propostas. Encerramos o relato dos processos, a apreciação dos processos que foram inscritos em pauta. Passamos para a quarta parte, que cuida das comunicações diversas. A palavra está franqueada.
Conselheiro Crispim. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Crispim. Então, presidente, conselheiro Edilson, Vossa Excelência, para eu fazer a incorporação, vai me encaminhar a proposição, é isso? Sim. E dando ciência a todos os conselheiros, como é que fica? Para que eu possa incorporar no meu voto, porque eu vou fazer a incorporação da contribuição. É o que eu vou... É o que eu falei aqui. Eu vou dizer que são legitimados, vou usar são legitimados, e vou fazer o rol ali como sugerido e aprovado aqui por todos. O rol será... Quando eu digo que são legitimados, ele já está dizendo que ele é taxativo. Eu digo formato. Para você encaminhar para eu incorporar. Eu já posso encaminhar com o formato adequado aqui aprovado, que é a sugestão de Vossa Excelência, acolhidas as minhas sugestões, se Vossa Excelência quiser. Se não, eu encaminho só as minhas, Vossa Excelência... Incorporar o seu texto ao meu voto, não é isso? Não, eu vou... Bem, eu posso fazer um voto e posso fazer só uma minuta da resolução. E eu, no meu voto, a resolução segundo foi aprovado aqui. Eu vou receber como contribuição, vou incorporar no meu voto, que está sendo aprovado aqui no Pleno. É isso. Ok, presidente? Ok, conselheiro Crispim. O que foi aprovado é uma síntese, é uma consolidação daquilo que foi colocado por Vossa Excelência e acrescentado pelo conselheiro Edilson. Que eu vou constar no meu voto. Perfeitamente. Pode fazer esse registro. Tá certo. A palavra ainda está facultada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada essa sessão, agradecendo a todos os senhores. Uma ótima semana, muita saúde para todos.